Vem cá, que tal fazer uma graduação ou pós-graduação à distância, diferenciada, sem ter que pagar mais por isso? Então estude na Uninter. Aqui o seu tempo rende e você aprende muito mais. Inscreva-se já. uninter.com. Olá, este é o programa Cara a Cara com o jornalista Carlos Rossini, transmitido do estúdio da TVNG, no Centro Universitário Uninter, aqui na cidade de Biúna. Hoje é dia 21 de junho de 2017. Hoje é o Cara a Cara de verdade. Estou aqui diante do Dr. Vlaudionor Plasto Vieira Silva, que é um advogado criminalista. Doutor, fala um pouquinho de você aqui na cidade de Biúna, a sua especialidade, a sua experiência de trabalho aqui na cidade de Biúna. Rossini, primeiramente eu gostaria de cumprimentar a todos os internautas, a todos os espectadores do programa Cara a Cara aqui da TVNG e parabenizar você por esse excelente trabalho que você vem fazendo. Bem, eu sou o Dr. Plasto, advogado, atuo na área criminal, né? Mas possuo especialização também no direito civil e processo civil. Sou pós-graduado em direito civil e processo civil. O que o doutor não falou ainda para vocês e que me chamou muita atenção nele é que ele foi cantor. Ele cantava aqui nas lojas, nos aniversários, nas festas aqui em Biúna, cantava e tocava também teclado. Né? Ele trabalhou nesse ramo, então ele tem muita facilidade de falar com o público. Mas o que me chamou a atenção nesses dias foi demais. Com esse bom humor que o Dr. Plácido tem, ele postou um vídeo que vocês vão ver daqui a pouco, que é engraçadíssimo. Né? Ele ficou lá sábado, um homem casado, vovô já, na casa dele sozinho, falou: o que faz um homem sozinho à noite de sábado em casa? E ele foi lavar a louça, né? E fez um truque lá, parecia um humorista de Hollywood para nós. Eu vou lavar a louça, besta! Vai lavar a louça pra sua mulher, rapaz. Doutor, então, mas tem aí o lado sério da história, né? Em verdade, Rossini, essas brincadeiras que eu costumo fazer na internet aí com os meus amigos, fazia em casa já com os meus netos, com os meus filhos, eu no seio da família, eu sou sempre visto como uma pessoa muito engraçada, tal. Mas o objetivo maior de toda essa brincadeira é você trazer as pessoas para os assuntos sérios e que existe uma necessidade. Se você comparar, você vai verificar a visualização desse vídeo com mais de 500 pessoas e tal, nos assuntos às vezes sérios e necessários que as pessoas se atentem, pouca visualização. Então, o fato de ser um vídeo engraçado faz com que as pessoas passem a observar os outros vídeos que eu levo ao conhecimento dele na rede social e que são de extrema importância para a população, né? Para dar uma relaxada, isso, ficar com mais tranquilidade. Isso, eu faço parte do Conselho de Segurança do município de Biúna, onde eu represento a OAB nesse conselho. É um trabalho muito sério junto ao Conselho de Segurança e eu acredito que me tornando uma pessoa mais pública, uma pessoa mais próxima da população, ainda que eu tenha que buscar esse lado de entretenimento, é um modo que as pessoas vão se aproximar. Quem sabe as nossas reuniões do Conseg contarão com muito mais pessoas, a gente vê lá, e você tem nos acompanhado, um déficit muito grande de pessoas. Sem dúvida. Né? Doutor, então era exatamente por isso que eu queria explicar. O senhor foi convidado aqui exatamente pela condição de ser o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Biúna, no Conselho de Segurança aqui de Biúna. Eu vejo que o senhor tem uma participação bastante ativa, sempre tem uma voz ali, ele traz um caso, procura elucidar problemas, né? Então a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte: com a sua experiência de criminalista que atuante aqui na cidade de Biúna, como o senhor vê a questão da violência em Biúna? Aonde está o nó gordo? Aonde estão as maiores dificuldades nossas, doutor?
Eu acredito que a maior dificuldade no sentido de melhorar a segurança pública em Biúna, falta um engajamento, falta um empenho da própria população. Né? Nós vimos aí, às vezes as pessoas têm, pelo critério, entender que a responsabilidade pela segurança pública é só das polícias civil, militar e aqui no nosso caso em Biúna também da Guarda Municipal, que muito tem nos auxiliado. Mas, em verdade, a segurança pública é embora seja obrigação do Estado prover a segurança pública, o cidadão de bem, ele tem meios para fazer com que a segurança pública se aperfeiçoe. Né? Nós vimos aí a questão que você nos falava há pouco a respeito dos furtos que acontecem, e muitos desses furtos que acontecem, eles não são levados ao conhecimento da polícia, Rossini. Às vezes nós ficamos sabendo por terceiros, por vizinhos a respeito de um furto que ocorreu, porque a pessoa entende, mas levou pouca coisa, ou não vai se chegar ao autor. Se não houver o registro formal dessa ocorrência, isso não vai entrar na estatística, isso não vai fazer com que as polícias possam investigar. Não se investiga aquilo que não se tem denúncia. Então, é importante que a comunidade participe. Né? Temos aí o Disque 81, que o anonimato é garantido, em que as pessoas podem ligar lá e denunciar. Existe um ponto de venda de droga próximo à sua casa? Denuncie. O seu nome será preservado. Existe alguma situação de veículos irregulares, suspeitos? Denuncie. Né? Então, existem vários modos da população participar dessa forma. Né? Entendi. Doutor, é assim, a gente mesmo divulgou matéria a respeito do número de furtos e ficou surpreso. A gente vai na delegacia e vê o quê? Um monte de garotos e adolescentes aqui na cidade de Biúna, ali com o rosto encostado na parede. É trágico. Outro dia tinha um caso, eu fui lá para cobrir um evento, um fato, e tinha lá um sargento que tinha apreendido um menor, ele estava com a cabeça encostada na parede, numa condição bastante humilhante, sempre um garotão, né? E ele falou assim, olha, esse aí é conhecido, estou cansado de trazer para cá. A própria polícia reconhece que isso é um problema gravíssimo, porque o que faz com esses menores? Eles vão para lá, faz uma ocorrência e vão embora, eles não ficam presos. Aí eles voltam para o crime mais uma vez. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente, porque há uma correlação direta entre consumo de drogas, fornecimento de drogas e esses assaltos, esses furtos. A gente observa isso muito aqui em Biúna. Rossini, a gente não pode deixar de considerar o seguinte, se nós não partimos do princípio que os nossos governantes têm que investir a fundo na educação, por certo, se não construirmos mais escolas, construiremos mais presídios. As pessoas têm, por um impulso, entender que tem que apertar a legislação, penas mais duras, que o menor deve ficar recolhido. Gente, eles estão numa fase que está de formação de caráter. Né? A violência hoje em dia, e não é discurso de filósofo, entender que é um fator social. Nós vemos aí que a maioria, se não a maior parte dos crimes, eles estão ligados ao consumo de drogas, ao tráfico de drogas. O tráfico de drogas ele é responsável aí por desencadear uma série de violências. Né? Você veja aí que desde o dependente químico que passa a traficar drogas para sustentar o próprio vício, esses pequenos furtos praticados por menores e também por adolescentes e até pessoas maiores se enveredam pelo crime no anseio de satisfazer a sua compulsão pela droga. Então, eu acredito que tem que atuar na questão da prevenção. A prevenção seria eu não digo solução, a gente vai estar sempre buscando uma solução, mas seria o caminho a gente investir na prevenção. Doutor Plácido, então eu queria aproveitar a sua presença aqui para fazer uma pergunta em torno de um assunto que me preocupa muito e deve preocupar todos os ibiunenses, as autoridades todas aqui. Né? O senhor postou outro dia o suicídio de um dos seus clientes, um jovem biunense aqui. Né? E eu tinha feito um levantamento, na verdade, publicado uma matéria na Vitrine Online, mostrando que houve 3 suicídios em 30 dias aqui em Biúna. Uma jovem, num condomínio aqui da cidade, uma senhora aqui na Rua Fortunatinho e o seu cliente. Né? Então, me preocupa muito esse fato. Os três suicídios tinha como base 2 fatores incríveis, né? Incríveis não, terríveis. O consumo de droga, né? E a depressão. São uma combinação explosiva sempre, né? Negócio perigosíssimo.
Eu gostaria, eu já tinha feito uma pesquisa também anteriormente publicado, que o número de suicídio entre os jovens de Ibiúna também é grave, no mundo também é grave, né? Então eu queria que o senhor dissesse a sua experiência nessa área e ajudasse a gente a ver que recursos nós temos para isso, né? Nós temos aqui o CAPS, você me comentou antes de gravar o programa, tudo que o senhor puder trazer de informação útil para a família dos ibiunenses. Perfeitamente, Rossini. A respeito da questão das drogas, Rossini, e eu sempre digo, quando se tem um dependente químico na família, e isso hoje não é privilégio das famílias menos afortunadas, não é questão da idade, você vê aí que nos casos que nós tivemos tanto com uma senhora de aproximadamente 50 anos, como nós tivemos de um jovem, um adolescente. Então essa questão da idade, a droga hoje em dia, ela se infiltra em qualquer meio social. Não é um privilégio de um ou de outro, se é que se pode chamar de um privilégio, essa questão da acessibilidade às drogas, né? Então, embora alguns fatores contribuam para esse tipo de coisa, a prevenção é, sobretudo, a melhor coisa a ser feita, né? Nós vemos aí, a Polícia Militar já faz um trabalho excelente com as crianças, salvo melhor juízo, da 4ª série, com o PROERD, fazendo uma prevenção. Então, eu acredito o seguinte, é como se fosse uma vacina, educar para que não experimentem as drogas. Existem muitos fatores que levam as pessoas ao consumo de drogas, né? E existem as drogas lícitas, então, para tratamentos dessas depressões, e como tem o CAPS aí que nós falamos em Ibiúna, com profissionais preparados para recepcionar a pessoa, desde questões simples, porque, como eu disse, tanto se a questão das drogas ninguém está livre, a questão de uma depressão, a questão de um problema psicológico, estamos todos nós sujeitos. Então, isso pode acontecer comigo, Dr. Plácido, com o apresentador e jornalista Carlos Rossini, pode acontecer com você que está nos assistindo. Então, o importante, surgiu a questão da depressão, a pessoa tem que buscar ajuda. Busque ajuda, seja no CAPS, busque ajuda, conversar com o familiar sobre o que você está sentindo, porque a droga ela é muito convidativa. Imagine você ir para um lugar onde você esquece de todos os seus problemas e não vai ter que lidar com nenhuma das preocupações e de sabores da vida. Porque viver em si já não é fácil, né? Nós temos os nossos problemas do dia a dia, nos quais não é fácil. Então aí as pessoas às vezes procuram refúgio na droga, ou os jovens, muitas vezes pela curiosidade, ou por achar que eles podem ter novas experiências, podem entrar e sair, e aí é que está o grande engano, né? Achar que pode experimentar e sair de lá quando quer. Então, quando já existe a dependência, a dificuldade maior ainda é a pessoa se conscientizar de que ela é um doente. Na verdade, é uma frase que eu digo o seguinte, a pessoa fala assim, olha, eu sou usuário de drogas. Em verdade, você não é um usuário de drogas. A droga é que usa você. Ela tira de você, ela é capaz de tirar de você todas as coisas que você julga em primeiro lugar mais importantes para você. A própria identidade, a sua identidade, abre mão de tudo. E a gente vemos experiências dessas no dia a dia inúmeras. Essa questão do rapaz que faleceu, e eu acompanhei de muito perto, né? A gente fica imaginando, e sem querer fazer nenhum juízo de valor ou julgando, né? O quão grande deve ser essa dor, essa depressão, essa angústia que ele sentia para dar cabo da própria vida. Você veja que algo que é primitivo do ser humano é lutar pela própria vida, né? É instinto seu fazer tudo para sobreviver. Imagina a pessoa perder o instinto de sobrevivência e achar que dar cabo da própria vida é a única saída. Então, e não é, a gente quer dizer que não é. Tem muito recurso, tem solução para todos os problemas hoje, não é verdade, doutor? Por exemplo, quando a família vê dentro da casa um jovem, ou qualquer pessoa, porque a depressão pega qualquer pessoa, que está com um comportamento estranho, está se isolando, está ficando muito parado, muito quieto, muito distante, muito antissocial, digamos assim, se afastando do relacionamento, da vida, é um sinal de alerta para a família. Perfeitamente. A família deve estar atenta sempre ao jovem. Por que normalmente a gente tem problema com os adolescentes, sempre a partir ali dos 14, 15 anos que os pais vão ter problemas? É porque até naquela idade que você consegue pegar pela mão, Rossini, tá ótimo. O que acontece é que com o passar do tempo, o jovem vai se achando autossuficiente, o pai vai entendendo que ele tem essa autossuficiência e deixa de acompanhar de perto.
Então, a família às vezes é o último a saber de que o filho é um dependente. Olha, seu filho está muito quieto, está muito isolado, vejam com quem seu filho está se relacionando. Não adianta dizer, eu vou andar com fulano que é usuário e não vou usar. A curiosidade vai levar ele a experimentar aquilo ali. O jovem tem muita necessidade de fazer parte de um grupo, de uma tribo, de uma tribo, de um contexto. Então, o que eu digo, nós já fomos jovens, nós sabemos isso. O jovem, às vezes, ele fica tão encabulado com alguma coisa que se sair uma espinha nele, ele falta e não vai na escola, porque ele acha que está todo mundo olhando para ele. Então, existe uma necessidade muito grande nele de fazer parte de um contexto, ele se sente protegido. E esses grupos, eles são muito convidativos, eles estão nas portas das escolas. Tá? A distribuição é mais eficaz do que outros produtos de alimentação. A abundância que existe de drogas, né? Por mais que a polícia apreenda drogas em grandes quantidades, o mercado produtor e distribuidor não param no mundo todo. Isso é um absurdo, né, doutor? E as pessoas têm que ver o seguinte, quanto mais o Estado estiver presente em todos os locais, em todas as comunidades, quanto mais o Estado se fizer presente com ações sociais, menos vai haver a atuação do traficante. Porque aquele que vende drogas, e em que pese eu seja um advogado criminalista, e eu sempre digo para as pessoas que o advogado criminalista, ele não defende o crime nem o criminoso. Ele defende o direito da pessoa. Então, a pessoa, quando vai ser julgado por um determinado crime ou acusado da prática de um determinado crime, a lei não se faz justiça se não houver a presença de um advogado. Faz parte desse tripé da justiça. O órgão acusador, o juiz e o advogado. Então, embora eu seja advogado, a gente tem que ter consciente que aquele que é traficante, ele não está preocupado em hipótese alguma com o que vai acontecer com o seu filho. Ele não vai deixar o filho dele usar, mas ele não está preocupado com o seu filho. É simplesmente a ganância pelo dinheiro, né? É esse tipo de coisa que acontece. É terrível essa constatação. Doutor, você não tem impressão, às vezes, que a nossa sociedade, eu digo mesmo aqui em Biúna, existe tantas religiões, tantas denominações de religiões, a sociedade preocupada, a família com essa corrosão interna dentro dela, né? Não teria a gente poderia ser mais criativo, ter uma coisa mais forte, mais poderosa, uma instituição que fosse bem ativa mesmo? Eu entendo e respeito o PROERD, eu entendo e respeito o 181, né, que é o que o senhor falou agora há pouco, que tem que procurar, né? A Polícia Militar, a delegacia, pedem para vocês, e sempre que tiver uma suspeita, uma situação terrível, uma ameaça, ligar para o 181, e liguem mesmo, não demorem para ligar, porque aí há tempo da polícia agir e combater uma coisa que pode acontecer, um mal que pode acontecer. Mas de qualquer maneira, parece que faz falta na sociedade de uma lembrança constante do perigo que nós estamos passando. É a juventude ela não está formada ainda, como o senhor falou agora há pouco, entende? Então, eu entendo o seguinte, a participação do povo, ela é muito importante, Rossini. As pessoas têm as reuniões do Conselho de Segurança, participe das reuniões do Conselho de Segurança, saiba o que acontece na sua comunidade. A gente sabe que o dia a dia das pessoas é muito corrido, geralmente os horários, olha, eu tenho que levar o filho para a escola, depois eu tenho que ir para o trabalho, não tem tempo para esse tipo de coisa. Mas é importante que a gente se preocupe com o bem coletivo. As pessoas são muito voltadas para si e precisamos pensar mais no coletivo. Tá bom. Doutor, nós estamos chegando ao final do nosso programa. E eu queria muito agradecer a sua presença aqui. Eu tenho certeza que as pessoas ouvindo o senhor vão ficar de antena mais ligadona, né, para esse problema. Nós estamos chamando a atenção para um problema social muito grave. Não é só aqui em Biúna, claro que não é só aqui em Biúna, é no Brasil inteiro. A gente vê, basta ver o noticiário que tem aí, né, e ficar triste com todas essas coisas que a gente vê, atingindo a juventude, destruindo a juventude, né? Então, esse aqui é um grito de alerta que nós estamos dando para a população de Biúna, para que as pessoas enfim, fique atento, não deixe o jovem se perder quando se sentir mal, não importa a idade, procura ajuda, tem hospital, tem o CAPES, tem ajuda, né? Até a igreja pode te ajudar também no momento de pelo diálogo, pelo desabafo, você pode se expressar. Não se expressando, você fica com um fardo carregado nas costas muito grande. Então, ao agradecer, eu queria deixar o microfone aberto para as suas despedidas, doutor Plácido. A todos os internautas, a todo o público da TVNG, uma satisfação estar aqui com vocês e espero encontrá-lo em oportunidades muito mais alegres, comemorando aqui com certeza. Essa sua vontade em fazer uma Ibiúna melhor. Isso, é a nossa vontade comum e eu espero que isso aconteça e vai acontecer com certeza.
Esse foi mais um programa Cara a Cara com o jornalista Carlos Rossini, transmitido do estúdio da TV NG no Centro Universitário Uninter, aqui na cidade de Biúna. Até o nosso próximo encontro.